Então, entendido o que é a economia enquanto atividade econômica, a economia enquanto ciência e basicamente a racionalidade de mercado, a lógica, o objetivo desse tipo de economia que nós vemos, eu abordo o tópico 2, estrutura e funcionamento de uma economia capitalista. Este aqui é o que é chamado de quadro macroeconômico. Ele descreve o quê? Ele descreve o ciclo macroeconômico de circulação e troca dentro de uma economia capitalista nacional, dentro de uma economia qualquer. Isso aqui é uma simplificação que visa explicar, evidentemente, como funciona a economia de mercado na qual nós vivemos. Na linguagem dos economistas, nesse quadro, nesse ciclo, a economia ela funciona, uma economia nacional, funciona sob a lógica de trocas e circulação de bens e serviços entre três agentes. Agente econômico famílias, agente econômico governo e agente econômico empresas. E funciona nessa simplificação que estou fazendo, evidentemente, alerto, sob a lógica de três mercados: o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado de bens de produção e o mercado financeiro, que é o lado das finanças de uma economia nacional. Então, esse circuito aqui, esse ciclo todo aqui, envolvendo esses quatro mercados, esses três macroagentes, constitui o que os economistas chamam de economia nacional. Uma economia fechada nacional. Há um quarto agente, além dos três agentes, há o agente resto do mundo, que os economistas chamam de resto do mundo, que é o setor externo, que faz parte das relações econômicas internacionais de exportação e importação. Então, quando uma economia ela relaciona-se com o mercado internacional, com outras economias nacionais, onde as empresas nacionais vendem no mercado internacional, chamado, portanto, de exportação nacional. Quando trazemos bens e serviços ou ativos do mercado internacional, chamado, portanto, de importação do quarto agente, o agente resto do mundo. Então, isso aqui, os três agentes e os quatro mercados perfazem uma economia nacional, e o quarto mercado seria a relação dessa economia nacional com outras economias, a relação internacional. Eu vou abordar a questão simplesmente do ciclo macroeconômico dentro de uma economia capitalista fechada. Então, vamos começar pela ótica, digamos assim, das famílias. O que as famílias, qual o papel das famílias nesse tipo de economia, no ciclo macroeconômico? Essas setas tracejadas aqui representam a circulação monetária, ou seja, valor em dinheiro, valor monetário. As setas cheias significam trocas de bens e serviços dentro da economia, dentro do ciclo macroeconômico. Então, o papel das famílias nesse tipo de economia é ofertar, dentro do mercado de trabalho, mão de obra para as empresas. Então, as pessoas colocam a sua mão de obra, a sua força de trabalho, sua capacidade de trabalhar dentro do mercado de trabalho. As famílias também são detentoras dos chamados bens de produção, porque dentro desse tipo de economia, grande parte da produção ela é privada, portanto, ela é feita por agentes privados, pessoas, famílias que têm a posse dos grandes meios de produção da sociedade. Então, essas famílias ofertam no mercado a partir de outras empresas. Então, aqui, quem atua no mercado de bens de produção são as empresas. As empresas ofertam, que são propriedade das famílias mais abastadas, ofertam no mercado de bens de produção meios de produção, máquinas, equipamentos para as empresas, as indústrias nacionais. Então, esses dois mercados aqui perfazem a oferta de fatores de produção para as empresas e indústrias nacionais. Vamos então observar a ótica das empresas. As empresas, quando elas vão iniciar a produção, elas têm que investir tanto em mão de obra quanto em bens de produção. Portanto, elas têm que comprar, adquirir força de trabalho ou capacidade de trabalhar, pessoas com qualificação para trabalhar, para as suas empresas. Então, elas demandam
fatores de produção, que são mão de obra no mercado de trabalho e mercado e bens de produção, máquinas, equipamentos no mercado de bens de produção. Então as empresas, o que elas fazem nessa ótica? Elas despendem investimentos, tanto no mercado de bens de produção quanto no mercado de trabalho. Esses valores despendidos, as quais as famílias ofertam a partir da mão de obra e a partir das empresas, elas recebem renda. Dessa renda, nessa relação de troca, ela perfaz a renda, lucro das famílias abastadas que dispõem dos meios de produção a partir de empresas, porque aqui quem vende no mercado de bens de produção são empresas, e as famílias que não dispõem de meios de produção vendem a sua força de trabalho e recebem renda-salário. Então, a renda-salário e a renda-lucro, que são as duas rendas básicas da economia, elas perfazem a renda das famílias. Então, entre as famílias e as empresas, houve uma relação de troca monetária e uma relação de troca de oferta de bens e serviços para as empresas. E as empresas pagam, portanto, renda para as famílias que dispõem do capital físico, a partir das empresas, né, de meios de produção, e a partir do capital pessoal, ou seja, da mão de obra contratada. As famílias, por sua vez, retornam ao mercado, mas neste caso o mercado de bens e serviços. Se aqui elas ofertam meios de produção e força de trabalho, no mercado de bens e serviços elas demandam, elas despendem a renda monetária no mercado de bens e serviços. Esse mercado de bens e serviços, ele perfaz a oferta de bens e serviços das empresas. Então as empresas investiram, contrataram, compraram máquinas, produziram e colocam à disposição das famílias bens e serviços. Observe isso aqui, um ciclo, o ciclo macroeconômico. As empresas ofertam bens e serviços à população e as famílias com renda, depois de ter ofertado os meios de produção e meios de trabalho, voltam ao mercado despendendo, comprando bens e serviços. Então, os trabalhadores, por exemplo, nessa ótica, eles são tanto oferta de trabalho quanto perfazem a demanda na economia. Voltam ao mercado de bens e serviços para comprar, para satisfação das suas necessidades. Então, isso aqui é uma relação de troca. Por outro lado, as empresas colocam bens e serviços, então roupas, calçados, alimentos, serviços de internet, ou seja, todos os tipos de bens e serviços nesse mercado, e as famílias adquirem a partir das suas rendas. Então, um processo cíclico de trocas, por isso o termo ciclo macroeconômico de circulação e troca. Circulação de dinheiro, portanto, despesas, renda, despesas, receitas, que é a parte das empresas recebendo o pagamento pela venda dos seus bens e serviços, perfaz a receita das empresas. Então, todo esse ciclo é o ciclo monetário. E este ciclo mais cheio é o ciclo de bens e serviços, relações de troca. Então, nós temos no ciclo macroeconômico de uma economia capitalista fechada, há três agentes: o ciclo do dinheiro e o ciclo de bens e serviços, de mercadorias. Então, tudo isso aqui perfaz uma relação de trocas. Bom, o governo se relaciona com as famílias e as empresas, ao mesmo tempo subsidiando as famílias, fazendo transferências às famílias e fazendo transferências às empresas de todos os tipos, transferências, como também tributando e colocando impostos na circulação de bens e serviços para adquirir, ou seja, para financiar suas atividades. E o governo também, ele atua tanto no mercado de bens e serviços quanto no mercado de trabalho e bens de produção, adquirindo máquinas e equipamento para suas empresas, como também adquirindo mão de obra dentro do mercado de trabalho, como também ofertando bens públicos no mercado de bens e serviços. Então, essa relação toda perfaz um ciclo macroeconômico entre os agentes. A questão, por exemplo, rápida das famílias, que os economistas chamam de renda poupada. Parte da renda que as famílias recebem não é destinado, ou seja, não volta para a circulação, de bens e serviços, para o ciclo da economia. Parte das famílias poupam suas rendas e, a partir dessa renda poupada, por esse motivo os economistas chamam de poupança,
voltam ou perfazem aplicações financeiras. É o lado financeiro da economia, que é constituído por bancos, fundos de pensão, fundos privados, bancos públicos, que perfaz todo o mercado financeiro. As famílias poupam parte das suas rendas e por esse motivo é uma renda poupada, ou seja, não volta para a circulação monetária, parte das suas rendas em lucro ou salário, e as empresas também fazem poupança, elas também aplicam no mercado financeiro. Assim como também as empresas tomam emprestado, ou seja, tomam empréstimos monetários para fazer investimentos ou para dar prosseguimento às suas atividades, que perfaz os empréstimos das empresas no mercado financeiro. As famílias também tomam empréstimos do mercado financeiro, a partir de crédito, cartão de créditos, para financiar as suas despesas e bens e serviços. Compreendido isso, é muito simples, o ciclo macroeconômico é uma simplificação para que qualquer um que mesmo não tenha nenhuma formação em ciência econômica ou economia possa entender como funciona a economia na qual vive. Para finalizar, eu faço uma extração ali das famílias, vamos falar só das famílias, né? As famílias na sociedade, na economia, ela é dividida em classes sociais, elas não são homogêneas, como eu falei. Parte das famílias constitui as famílias de elite, as famílias de classe social média e as famílias de classe social popular. As famílias de classe média e de classe popular são as que ofertam, em geral, a mão de obra delas no mercado, como eu expliquei, no mercado de trabalho. Elas ofertam mão de obra. E aqui, nesse mercado de trabalho, ocorre a competição socioeconômica por salário, por aumento de salário, por qualificações para ter um salário um pouco melhor. Isso ocorre no mercado de trabalho. Por outro lado, dentro do mercado de trabalho, as empresas, tanto públicas quanto privadas, o setor público quanto privado, contratam a mão de obra das famílias, principalmente de classe média e classe popular. Por essa contratação, fazem pagamentos da mão de obra contratada, como eu falei, e com renda monetária retornam ao mercado de bens e serviços para fazer a aquisição de bens e serviços. E nesse mercado, para que as famílias se renovem, elas entram num submercado, que é chamado mercado de relacionamentos, onde ocorre a competição sexual. Então, uma família, um casal que tenha filhos, uma filha e um menino, um filho, eles voltam ao mercado a partir de uma certa idade, no mercado de trabalho, para fazerem as suas vidas, se qualificarem para o trabalho, e também vão ao mercado de relacionamentos competir por parceiros sexuais, por parceiros para casamento, ou parceiras para casamento, para voltarem, restituírem as famílias de classe média e de classe popular. Esse é um ciclo também das famílias. A família vai se renovando à medida que elas vão, os filhos vão entrando no mercado de trabalho, vão competindo, vão ganhando dinheiro e vão entrando na competição sexual, que é a competição por parceiros ou parceiras para casamento e para restituição, para a renovação das famílias. É assim que vive grande parte da população humana sob o capitalismo, que é no qual nós vivemos. Nesse tipo de economia também há sempre queda e há sempre retorno das pessoas na condição de desempregados, que perfaz ali o estoque de reserva da economia. Grande parte das pessoas não vão estar no mercado de trabalho vendendo a sua mão de obra para empresas públicas ou privadas e perfaz os desempregados da economia. Outros também, a partir disso, se encontram nas atividades legais, que não são contabilizadas. Perfaz atividades ilegais da economia, que é tráfico de drogas e outros mercados ilegais. Aqui é uma questão importante, para finalizar essa introdução à economia. É a questão da elite. As famílias de elite, em geral, elas não fazem parte do mercado de trabalho. Por quê? As famílias de elite, elas dispõem do grande capital, das empresas, são donas de empresas, então elas não vivem do salário, elas vivem de lucros e outras rendas que são oferidas das suas propriedades. Então, essa família de elite, ela se reproduz de modo diferente. Em geral, elas são mais privilegiadas que as famílias de classe média e classe popular. A reprodução da elite, como eu falei, isso aqui é um quadro da reprodução das famílias. Só dos agentes das famílias que eu tirei ali do quadro macroeconômico, do ciclo macroeconômico. As famílias de classe média e classe popular necessitam sempre desse circuito no mercado de trabalho. Os filhos e as famílias de elite não precisam disso aqui.
por dispor da propriedade dos grandes meios de produção, dos bens de produção, são famílias abastadas. Então, eles se reproduzem de modo diferente. Bom, isso perfaz, então, o que é a economia, uma breve introdução, de modo rápida e até de modo superficial, para que qualquer um possa entender. Isso vai ser importante ao longo do canal, que lida com questões de economia, política, sociedade, e a economia ela é fundamental para a compreensão dos fenômenos sociais modernos, contemporâneos da nossa sociedade.